Olá! Aqui estamos mais uma vez para o nosso estudo que estamos realizando da Bíblia. Então, se você caiu aqui de paraquedas, né, como dizem, você é bem-vindo ao nosso canal. Nosso canal é um canal de evangelização. Nós estamos fazendo um estudo minucioso da Bíblia, onde nós pegamos livro por livro, capítulo por capítulo e versículo por versículo. Então, nós estamos aqui já em Êxodo. Hoje vamos falar sobre o capítulo 34 de Êxodo. Então, eu convido você, se você tem uma Bíblia em casa, pegue sua Bíblia. Esse vídeo é gravado. Eu não faço vídeo ao vivo por causa disso mesmo, que dá tempo da pessoa dar uma pausa no vídeo e pegar a Bíblia dele e vir estudar junto com a gente, tá bom? Então vamos lá. O que fala no capítulo 34? O que Deus está passando para nós? Qual é o ensino que Deus está nos dando nesse capítulo? Então vamos lá, que aqui tem coisas maravilhosas. Esse estudo, que desde Gênesis que nós estamos fazendo até agora, é assim um estudo nunca visto antes. É uma coisa assim extraordinária mesmo, e você está recebendo totalmente de graça, tá? Então, assista esse vídeo até o final, que você vai ver como que Deus fala conosco, como que Deus quer que nós o sigamos, entende? Então, vamos lá. Aqui diz assim: o Senhor disse a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. Vamos voltar lá atrás. Por que Deus mandou o Moisés, Deus deu outra tábua de pedra para Moisés? Porque quando Moisés chegou, quando Deus deu a tábua para ele, e ele chegou ao acampamento com as tábuas, aí ele viu que o povo tinha transgredido, o povo tinha feito uma estátua de ouro para adorar, e aquilo revoltou muito Moisés. Moisés se indignou com o povo e quebrou as tábuas, que eram tábuas de pedra, né? Aí só que Deus, pela misericórdia, como Deus na Bíblia mesmo fala que Deus é um Deus misericordioso, ele deu uma segunda chance para o povo. Moisés também intercedeu para o povo. E Deus deu de novo, mais uma vez, as tábuas, né? Que estavam os 10 mandamentos. E aqui fala: e prepara-te para amanhã, e pela manhã sobe o monte Sinai e apresenta-te a mim, ali no cume do monte. E ninguém suba contigo, nem apareça homem algum em todo o monte, nem mesmo se apacentem ovelhas ou boi diante dele. E ele lavrou 2 tábuas de pedra como as primeiras, e levantando-se de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe ordenara, levando as 2 tábuas de pedra em suas mãos. E o Senhor desceu numa nuvem, e Moisés se pôs ali junto dele, e invocou o nome do Senhor. A gente observa que Deus, ele chegou até Moisés através de nuvem. Então Moisés não viu assim ele face a face, como a Bíblia fala, né? Como muitos dizem, aliás. A Bíblia sempre ela relata que Moisés ele viu a Deus numa nuvem. Então, porque Deus é tão glorioso, é tão resplandecente, que Moisés não conseguiria vê-lo aos olhos, assim, aos nossos olhos humanos. Era impossível ver Deus dessa forma, de tão grande que ele é, de tão iluminado que ele é. Então ele apresentava uma forma de nuvem. Tanto os anjos também, quando Deus ele colocou, né, os anjos, que ele guiou o povo lá no deserto, os anjos iam em forma de nuvem. Então é importante a gente observar essas coisas, que quantas vezes, né, não sei se com você já aconteceu, comigo já aconteceu, quantas vezes você está naquele baita sol e de repente aparece uma nuvem no céu
que tampa aquele sol. Que aí você pensa que é um acaso. Ah, uma nuvem, que beleza. Não, ali é um anjo. Tá vendo como que Deus age? Ali é um anjo que está te protegendo do sol. Aí é onde você tem que agradecer, né? Você pensa que é uma nuvem qualquer. Não é uma nuvem qualquer. É um anjo. Então, aqui ó, e o Senhor desceu numa nuvem e Moisés se pôs ali junto dele e invocou o nome dele. Eu de vez em quando eu gosto de ficar olhando para o céu à noite, ou de dia mesmo, que eu vejo aquelas nuvens. Aí eu fico assim, será que Jesus está ali andando nas nuvens? Às vezes elas, né, passam-se numa velocidade, como se fosse realmente um anjo voando. E o Senhor passou diante dele e ele clamou: Senhor, Senhor, Deus misericordioso e compassivo, paciente e grande em misericórdia e verdade, que conserva a misericórdia com milhares, perdoa a culpa, a transgressão e o pecado, mas adiante de quem ninguém é inocente, que pune a culpa dos pais sobre os filhos e sobre os netos até a terceira e quarta geração. Nós vemos aqui que muitas coisas acontecem com a nossa família e às vezes você não sabe por que razão. Um exemplo que eu vou dar para você: às vezes uma mulher fica grávida e ela não completa aquela gestação, né? Ela prepara todo o enxoval, ela fica naquela expectativa toda, aí no quinto, sexto mês ela perde a criança. Então isso tudo tem um porquê. Talvez você fale assim, mas por que aconteceu? Deus é injusto? Não. Talvez aquela mulher, ela ou o antepassado dela cometeu um pecado tão grave que não, Deus castigou ali, naquele momento. Aí você fala, Deus não castiga ninguém, Deus castiga, que fala, ó, que ele, aqui ó, que conserva a misericórdia com milhares, perdoa a culpa, a transgressão e o pecado, mas diante de quem ninguém é inocente, que pune a culpa dos pais sobre os filhos e sobre os netos até a terceira e quarta geração. Então, tem muitas coisas que a gente tem que... Não sei se você já reparou, tem muita família que o pai, a mãe é divorciada e as filhas casam, se divorciam, os filhos nunca é unido com a família, sempre está separado, a família toda é separada, é problemática. Então, aí tem uma culpa, um pecado escondido, um pecado que foi muito grave contra Deus e Deus não gostou e Deus pune. Nós temos que ter muito cuidado para não pecar contra o Espírito Santo, contra Deus, porque é um pecado que Deus não perdoa. Ele vai levar para toda a sua geração. E aqui fala, e Moisés se apressou a inclinar-se à terra e adorou. E ele disse, ó Senhor, se adquiri tua graça, vá o Senhor no meio de nós, porque este povo é de cabeça dura, perdoa nossa culpa e nosso pecado e faze-nos tua posse. Moisés, ele sabia que aquele povo que ele estava caminhando, levando para a Terra Santa, era um povo de cabeça dura. Mas aquele povo também, ele era um povo que já tinha sido tão... Porque eles ficaram escravos 400 anos. Então, 400 anos da geração de Jacó é muito tempo. Porque quem era obediente era Jacó. A gente sabe que os próprios filhos de Jacó não eram obedientes a Deus, tanto que eles fizeram muitas coisas ruins. E a gente observa que esse povo, eles viviam junto com os egípcios. Então toda aquela prática, todo aquele costume que os egípcios tinham, aquele povo também tinha. Eles sabiam que existia um Deus maior, eles sabiam, só que eles também adoravam outros deuses.
E Deus, ele não gostava disso. Como a própria Bíblia fala, que Deus é muito ciumento. Então, Deus não gostava disso. E Moisés, ele tinha esse temor dentro dele, porque ele veio de uma geração, ele veio dessa geração de José, né? Então, ele veio dessa geração, então ele tinha um temor dentro dele, já veio deste berço, ele tinha esse temor. Apesar que Moisés, nós sabemos que Moisés, ele foi criado como filho da filha de Faraó. E os faraós, a gente sabe que eles eram egípcios. Então, eles tinham os deuses dele. Só que Moisés não se encurvava a nenhum deus dele. Moisés era uma pessoa separada, um homem separado, um homem temente a Deus. E por isso que Deus agradou dele. Ele era uma pessoa especial. Eu digo que Moisés, ele não nasceu da carne, ele nasceu do Espírito Santo. Porque ele conviveu, ele cresceu junto com o povo dos egípcios, junto com os egípcios, com os faraós. Então, ele, no íntimo dele, era para ele ter pegado essa cultura, esse costume que eles tinham na época. Mas ele não, ele preservou dentro dele os ensinos que o seu pai, que sua mãe, né, falavam para ele. O próprio Espírito Santo instruía Moisés a ser uma pessoa de Deus. E tem muita gente, porque o que a Bíblia fala, quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Quem nasce do Espírito, ele jamais peca contra Deus. Ele só procura aperfeiçoar, ele procura se santificar cada dia mais. Mas aquela pessoa que nasce da carne, ela até procura andar no caminho de Deus, mas ela peca, ela não teme, ela não obedece às leis de Deus, como é necessário ela obedecer. Mas aquela pessoa que é nascida do Espírito, ela já vem dentro dela aquele temor, ela já fica assim, tudo que ela faz, ela já, não, eu não vou fazer que meu Deus não gosta, eu não vou fazer que isso é pecado. Então ela já tem aquele sentimento dentro dela. Então ela, antes dela fazer qualquer coisa ruim, ela mesma se autopune, né? Fala, não, eu não posso fazer isso, meu Deus não permite que eu faça isso. Vamos continuar. E ele disse, eis que eu faço uma aliança, farei maravilhas diante de todo o teu povo, maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem em nenhuma nação. E todo esse povo, no meio do qual estás, verá a obra do Senhor, porque é coisa terrível o que faço contigo. Observa o que eu te ordeno hoje. Eis que eu lançarei fora os amoreus, cananeus, heteus, perizeus, heveus, jebuseus de diante de ti. Guarda-te de fazeres aliança com os habitantes da terra em que entrarás, para que isso não seja por tropeço no meio de ti. Então a gente observa que Deus, ele estava orientando Moisés. Moisés, eu vou expulsar todo esse povo, todas essas nações diante de ti, eu vou expulsar, eu vou fazer grande maravilha que eu nunca fiz com ninguém, mas eu vou fazer com você e com esse povo é meu, eu vou fazer algo grandioso por vocês, só que eu quero que vocês me obedeçam. Aí o que acontece? Ele vem e pede para que Moisés não junta com esses povos, aonde que Deus está indo destruir, está mandando eles destruírem esses povos. Não é para eles pegarem mulheres, ou pegarem homens, ou fazerem negócios com esses homens. Deus pediu para eles excluírem, para eles não fazer aliança tipo alguma com esse povo. Porque se eles fizessem, eles seriam condenados e Deus não estaria mais com eles. E o que acontece?
olha só, mas destruireis seus altares e quebrareis suas colunas e cortareis suas imagens, porque não deveis adorar a nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é Deus zeloso. Então Deus, ele não quer que nós sirvamos ou encurvamos diante de estátuas, diante de deuses, como aqui no Brasil, né? Infelizmente, tem muita imagem de santos, tem muito imagem de Deus, de deuses, né? Com letras minúsculas, e isso é um pecado para essa nação. É uma destruição para essa nação. Não é uma nação saudável, uma nação com saúde, né, que tem. Por isso que existe tanto males no nosso meio, porque as pessoas são desobedientes, não conhecem a Bíblia. E essa pessoa que não conhece a Bíblia, que é desobediente, as coisas ruins apega nela. Elas são terrivelmente condenadas pelo pecado, né, de desobediência com que elas fazem diante de Deus. Então Deus, ele é um Deus ciumento. Ele, como a Bíblia fala, ele é um Deus zeloso. Ele zela por nós. Para que nós precisamos de outros deuses? Para que nós precisamos pedir para alguma imagem, algum santo, algum Exu, algum pombagira, preto velho? Não precisa disso. Não precisa disso, que nós temos um Deus vivo, um Deus que zela por nós. Isso ele falou aqui na Bíblia. Você não vai encontrar nenhum momento, olha só o que eu estou falando. Você pode ler a Bíblia 1000 vezes do começo ao fim. Você não vai encontrar um minuto, uma palavra que diz que é para adorar Exu, que é para adorar pombagira, que é para adorar preto velho, que é para adorar santo, que é para adorar anjos, que é para adorar deuses minúsculos. Você não vai ver escrito isso na Bíblia, mas muito pelo contrário. Você vai ver que ele sempre está alertando para que nós não venhamos nos encurvar diante desses semideuses, né, que as pessoas profanam por aí. Então ele vem e pede para o povo, para Moisés: Moisés, não faça aliança com esses povos, que esses povos eu vou destruir. Então nós temos que temer a Deus, nós temos que obedecer. Por que o homem não obedece? Por que o homem é covarde e fica desobedecendo a Deus? O que acontece com a desobediência? A desobediência só lhe traz mal. Ele entrega você aos espíritos malignos para atuarem na sua vida, para te destruir. Então, Deus, ele vinga, ele é vingador? Sim, ele é vingador. Ele tem anjos para destruir, como ele entrega, quando ele entrega você aos demônios, ele entrega. Então, os demônios, eles trabalham para Deus também. Porque no momento que você não está servindo a Deus, você está servindo ao diabo. Então, Deus entrega você para o diabo. Se você não está obedecendo a Deus, você está obedecendo quem? Você está obedecendo ao diabo. Então, Deus te entrega ao diabo. É como eu falo para vocês. É como a nação. A nação, nós temos leis que nos permitem fazer coisas. E tem leis que nos não deixam nós fazermos certas coisas, ilicitudes. Nós não podemos matar, nós não podemos roubar, nós não podemos falar mal dos outros, nós não podemos caçar encrenca, porque se nós fazermos isso aqui na terra, o Estado maior vai nos condenar. O Estado vai nos condenar. É assim mesmo, é Deus. Se você não anda no caminho dele, não obedece os caminhos dele, quem vai condenar? Ele te entrega para o demônio cuidar de você. Aí quem vai cuidar de você é os demônios. Aí vamos olhar.
Não façais aliança com os moradores da terra, a fim de que, quando se prostituírem após seus deuses, sacrificarem aos seus deuses, tu não serás convidado por eles, e não comas de suas ofertas. Tá vendo? Quanta gente que faz festa junina, vai na festa junina e come do bom e do melhor, né? Digamos assim. Tudo aquilo foi preparado para aqueles santos. Homenagem a santos. Toda aquela festa, tudo aquilo ali foi preparado, aquela comida, aqueles manjares foi preparado para aquele santo. E a Bíblia nos condena até comer. Olha só. Aqui, ó. Não façais alianças com os moradores da terra, a fim de que, quando se prostituírem após seus deuses, o que é prostituir? Marido e mulher. Quando o marido sai de casa, sai com outra mulher, ele está fazendo o quê? Ele está prostituindo. Ou quando a mulher sai de casa e sai com outro marido, com outro homem, ela está prostituindo. Prostituindo o seu marido. Então, Deus não quer isso. Deus quer que adora só Ele, só Deus, só Deus, 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 Deus. Quando você coloca outros deuses, semideuses, né, para adorar, se encurva, pede algo por eles, você está fazendo o quê? Você está prostituindo, a palavra é essa. É forte, né? Pois é, mas é isso. Você está prostituindo o seu Deus. Aí você quer que Deus faça alguma coisa por você? É claro que não. É claro que não. Deus é justo. Como nós lemos lá em cima. Aí ele fala: e tu não serás convidado por eles, e não comas de suas ofertas. Você pode até ser convidado, porque o diabo, ele vai te tentar. Ele vai convidar você. Olha, vai ter festa junina, vamos lá. Colégio, né? Seu filho estuda no colégio, aí você vai fazer festa junina lá no colégio, aí você vai vestir o seu filho, a sua filhinha com aquelas roupas, né? Tudo aquela homenagem àquele santo, Santo Antônio, Santo não sei o quê. Aí você faz, você acha assim, não tem nada a ver. Tem, que você está desobedecendo a palavra de Deus. Depois não vai chorar, não vai saber por que sua filha é rebelde, por que seu filho é rebelde dentro de casa. Por que as coisas não dão certo para você? Por causa dessas coisas. E não tomarás de suas filhas para teus filhos, e de suas filhas se prostituirão diante dos seus filhos, diante dos seus deuses. E teus filhos se prostituirão diante dos seus deuses. Aqui fala, não tomarás de suas filhas para teus filhos, e suas filhas se prostituirão diante dos seus deuses. E teus filhos se prostituirão diante dos seus deuses. Não farás para ti deuses de fundição. Tá vendo? Fundição. Hoje qualquer pessoa que morre, que fala que fez alguma ajuda, ajudou uma pessoa muito boa, vira santo. Né? Vira santo. Santa de Virgem, Santa Maria, Santa não sei o que, Santa Rosa, Santa... É tanto nome de santo que vou te contar. E o povo fica se curvando diante dessas imagens, né? Achando que aquilo tem poder. Não tem poder. Aquilo é o demônio que está te enganando. E Deus está te orientando, Deus está te dizendo, não faça isso. Não é que aquelas imagens é por causa da sua rebeldia que você não está se curvando diante de Deus. Você se curva diante de uma imagem. Eu amo a imagem Nossa Senhora, que Maria, não sei o quê, que ela... No momento algum, Jesus falou que é para adorar ela. Momento algum. E Jesus, quando ele veio, ele disse, eu não vim revogar a lei, mas eu vim cumprir. Tá entendendo? Então nós não devemos pedir para nenhum santo para nos ajudar. Porque o próprio Jesus disse assim, quando quiseres algo, pedi a Deus em meu nome. Tá vendo? Em meu nome. Porque isso eu já falei aqui no estudo. Por que Jesus falou isso em meu nome?
Então, se você quiser saber, entra nos meus vídeos aí, que tem aí, entra assim, coloca assim vídeos, aí você vai ver uma lista de vídeo que tem, que fala sobre os estudos que eu estou estudando. Se você está acompanhando, ótimo, você deve estar sabendo, mas se você ainda não está acompanhando, então eu convido você para acompanhar esse estudo, que é um estudo maravilhoso. Você não vai ter dúvida, você vai conhecer Deus como Ele é e como Ele age nas nossas vidas. Se nós obedecermos, nós somos abençoados, abençoados, essa é a palavra. E ele fala aqui no capítulo 34, versículo 18 que eu estou: não farás para ti Deus de fundição. Observa a festa dos pães ázimos, comerás pães ázimos durante 7 dias, como te ordenei, ao tempo marcado, no mês de Abibe, porque foi o mês de Abibe que saíste do Egito. Todo primogênito é meu, todo macho do seu gado, primogênito de vacas ou de ovelhas. Tá vendo? Olha, observa o que Deus está falando. Ele fala que o primogênito é dele, mas é primogênito de quê? Tudo que vem primeiro é de Deus. As primícias, né, da terra é dele. Então, quando ele fala aqui que todo o macho, todo gado, toda ovelha, ele não está falando de homens, mas ele fala dos sacrifícios, que nessa época aqui existiam os sacrifícios de animais. Então, se a pessoa tinha um animal, todo primogênito daquele animal era de Deus. Tá entendendo? O jumento primogênito resgatarás com um cordeiro, não, mas se não quiseres resgatá-lo, quebrarás teu pescoço, resgatarás todos os primogênitos dos teus filhos, e ninguém apareça diante de mim com as mãos vazias. Trabalharás durante 6 dias, mas ao 7º dia descansarás. Descansarás da aradura e da colheita. Então, é por isso que nós temos o domingo. O domingo a gente trabalha de segunda a sábado. Ou, digamos, como quem trabalha em mercado, quem é policial, quem trabalha nos hospitais. Assim, quem tem algum serviço que não pode tirar folga no domingo ou no sábado, então eles tiram durante a semana, que cai a folga dele durante a semana. Então, isso vem de Deus. Isso foi Deus que deu ao homem um dia de descanso, um dia de labuta, que todas as labutas que ele fez durante 6 dias, ele vai descansar um dia. Tá vendo? Esse é o presente que Deus nos deu. Então nós temos, se você tem essa liberdade de folgar um dia da semana, agradeça a Deus, porque foi Deus que trouxe para o homem esse dia. E surgiu daqui, dos mandamentos de Deus. Olha só, trabalharás durante 6 dias, mas ao 7º dia descansarás. Descansarás da aradura e da colheita. Você pode ver, todo mundo que trabalha, mesmo que ele é policial ou que ele é enfermeiro, trabalha no hospital, alguma coisa, ele trabalha durante 6 dias. No 7º dia ele descansa. Pode ter, não importa se o 7º dia para ele é na segunda, ou na terça, ou na quarta, ou na quinta, ou na sexta, ou no sábado, ou no domingo, não importa, ele tem esse 7º dia de descanso. E faze a festa das semanas, que é a festa das primícias da colheita do trigo, e a festa da colheita do fim do ano. Todos teus varões apareçam 3 vezes no ano diante do Senhor Javé, Deus de Israel. Porque eu lançarei fora as nações diante de ti e alargarei teus limites. Ninguém desejará ter sua terra, quando subires para te mostrares 3 vezes no ano diante do Senhor teu Deus. Eles sairiam da terra deles, iriam mostrar, eles iriam até Deus, até onde Deus pediu para que eles fossem, mas todo mundo ia sair da terra. Não ia ficar ninguém vigiando a terra.
Eles tinham que fazer essas festas 3 vezes por ano. Eles teriam que sair da terra deles e irem para esse lugar onde Deus preparou. E Deus fala aqui que Deus iria cuidar da terra. Deus não deixaria ninguém entrar na casa deles quando eles saíssem para fazer essas festas, para celebrarem essas festas. Porque aqui fala, ó, porque eu lançarei fora as nações diante de ti e alargarei teus limites. Ninguém desejará ter tua terra. Quando subires para te mostrares 3 vezes no ano diante do Senhor teu Deus. Não sacrifiques o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem o sacrifício da festa da Páscoa deve ficar da noite para amanhã. Traze as primeiras das primícias da tua terra à casa do Senhor teu Deus. Não cozinhe o cabrito no leite de sua mãe. E o Senhor disse a Moisés: escreve estas palavras, porque fiz uma aliança contigo e com Israel, de acordo com estas palavras. Aqui fala Israel, Israel, porque Deus mudou o nome de Jacó para Israel. E aquela descendência, aquele povo que estava todo no Egito, era a descendência de Israel. Por isso que Deus chamou aquele povo de Israel. Não é que Deus é Israel, mas era Jacó que era Israel. E Israel era descendência, esse povo todo era descendência de Jacó. E Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Aí nos diz, e ele esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu e nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança e os 10 mandamentos. O rosto de Moisés resplandece. Quando Moisés desceu do monte Sinai, trazendo em mãos as 2 tábuas do testemunho, Moisés não sabia que a pele do seu rosto brilhava por ter falado com Deus. Então, porque ele não viu Deus face a face. Deus mostrou para ele através de uma nuvem. E aquela nuvem que estava tão pertinho dele, deixou. E Arão e todos os filhos de Israel olharam para Moisés, e eis que a pele do seu rosto brilhava, e eles tiveram medo de se aproximar dele. Mas Moisés o chamou, e Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhe falou. Depois se aproximaram todos os filhos de Israel, e ele lhe ordenou tudo o que o Senhor lhe falara no monte Sinai. Quando Moisés cessou de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Quando Moisés vinha perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu até sair, e saindo dizia aos filhos de Israel que lhes era ordenado. E os filhos de Israel viam que o rosto de Moisés brilhava, e tornava Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto, até entrar para falar com Deus. O rosto dele ficou brilhando muito tempo. E o povo, todo o povo viu que o rosto dele brilhava. Então a gente observa que o que Deus falou com ele, que ele ia fazer algo extraordinário, e ele fez. Ele fez que trouxe, né, todo essas leis. Deus, ele foi tão maravilhoso, tão assim, eu fico assim imaginando, gente, Deus foi tão misericordioso para conosco, que ele trouxe para nós o que ele queria de nós. Ele falou para nós o que ele quer de nós. Obediência. Ele nos ensinou como andar aqui nessa terra, como agir aqui nessa terra, como proceder aqui nessa terra. Ele ensinou tudo direitinho. O homem é que não tem esse conhecimento, porque as pessoas, é mais fácil você ir na igreja e alguém lê a Bíblia assim por cima. Às vezes a pessoa até não lê a Bíblia toda,
fica lendo um versículo aqui, outro versículo aqui, querendo acoplar, né, versículos na mensagem dela. E não é assim. A Bíblia não foi feita para ler dessa forma. A Bíblia foi feita para você ler do começo ao fim. Porque é todo um encaminhamento. Cada livro tem uma forma que Deus está falando conosco. Ele vai falando conosco de uma forma diferente. Vai falando por que aconteceu isso, por que acontece aquilo. Então não adianta um pastor ou um missionário ou sei lá, um pregador, qualquer coisa. Tem pregador que vive citando o versículo da Bíblia, lá em Êxodo, lá em Mateus, não sei o que, lá no coisa, como se ele soubesse, como se ele fosse assim, um hábil, né, nas escrituras. Mas isso é tolice, que faz você confundir, porque se você distorce as palavras, você vem pecar, porque a Bíblia, de um lado, ela fala uma coisa, mas lá na frente ela está falando outra, porque ela está falando outra, porque o contexto daquele lá é diferente do que ela está falando daqui. Então nós temos que aprender, por isso que é necessário você conhecer a Bíblia toda, porque se você ficar pegando uma parte aqui, outra parte ali, você vai falar assim, a Bíblia não fala nada por nada. Esse Deus aqui é todo Deus de confusão, como muita gente, eu já ouvi muita gente falar. Tem pessoas que saem da igreja, para de frequentar a igreja, para de adorar a Deus, por achar que Deus é mau, que não é misericordioso, Deus não é justo. Eles falam, tem gente que ainda abre a boca para falar que nunca viu um Deus tão injusto assim. Mas eles não sabem por que acontecem as coisas. Né? Então nós temos que ter essa observação. Nós temos que ler a Bíblia do início ao fim. Se fosse para todo misturado, a Bíblia seria toda misturada. Não existia isso. E Deus foi tão misericordioso, tão bondoso, tão justo, tão compassivo para conosco, que Ele fez os livros conforme. Se você começar a ler do começo e andamento, nós vamos andar até o final, você vai observar que foi tudo perfeito. As ordenanças dos livros foram todas perfeitas, todas maravilhosas. Não tem necessidade de você ficar pegando versículo aqui, versículo lá, versículo... Não tem essa necessidade. Isso só faz você ficar mais doido. Então, vamos aprender a ler a Bíblia. Aqui nesse canal você vai aprender a conhecer os Deus. É maravilhoso, é maravilhoso. Você não vai perder nada, você só vai acrescentar no seu estudo e ter conhecimento. Aí você vai observar como que você andava errado e você não sabia. Então eu convido você, compartilha, se inscreva nesse canal, assista, procura sempre estar olhando se tem vídeo novo, porque às vezes o próprio YouTube não vai te notificar que tem vídeo novo, mas procura saber se tem vídeo novo, faz parte desse canal. Esse canal é Igreja Casa de Javé. Anota aí no seu telefone, grava, compartilha, grava esse canal para que você sempre possa entrar aqui e continuar esse estudo. Então, um forte abraço para você, que Deus abençoe toda a sua família e que você possa estar cada dia mais também, né, sendo abençoada por este canal, porque esse canal é uma bênção, gente. Esse canal é um bolo recheado, muito gostoso, que vai te dar vida, que vai te elevar espiritualmente, te colocar diante de Deus. Diante de Deus. Aí você vai, porque a própria palavra de Deus nos diz: o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Tem muita gente que fala que o fardo de Deus, fazer a vontade de Deus é difícil. Não é não, é muito leve, é muito tranquila. Quando você começa a entender o nosso Deus, você vai observar como que é leve, como que é tranquilo obedecer Ele. Ele mesmo disse: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Tá entendendo? Então, olha, não perca os próximos capítulos. Vá com Deus. Um grande abraço para você, compartilha e fique conosco, tá bom? Tchau, tchau.